Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar, nesta quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Nosso programa que hoje destaca a luta pela autodeterminação no Donbás, o que é de fato a luta pela autodeterminação. E o avanço da vitória do povo da Federação Russa e dos povos das repúblicas independentes separatistas do Donbás, as repúblicas populares. Cerca de 1.000 nazistas se renderam em Mariupol e a expectativa aí é, inclusive, que líderes aí, os chefes nazistas, também tenham que se entregar nas próximas horas, já que a maioria dos soldados se entregaram. Bom, vamos falar aqui da repercussão de outros acontecimentos daí da Ucrânia. Vamos ter 2 boletins hoje, direto tratando justamente desse tema com os nossos enviados especiais ao fronte da guerra. Bom, e vamos tratar dos acontecimentos do país, né? Depois de 5 anos da reforma trabalhista, nenhum emprego a mais e muito salário e direitos a menos. A privatização da Eletrobras avançando e o recado de Lula, né, diante dessa situação, né, de que a situação tende a piorar com a conta de luz ainda mais cara. Bom, vamos falar da crise aí, Bolsonaro versus Judiciário, que, como a gente vem destacando, expressa a disputa entre as frações da burguesia para ver quem comanda o golpe, quem comanda a fraude contra o povo. E um vídeo interessante, vamos mostrar aqui também, né, o depoimento daquela que foi sabatinada para ser a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. O que ela diz sobre as eleições no Brasil, né? E o que diz os Estados Unidos, a gente já tem que botar, né, a pulga atrás da orelha, tem que ficar com a orelha em pé, porque a situação mostra que a direita vem com tudo, né? A direita vem para cima. Bom, e do outro lado também, aqui no fronte da direita, os partidos da chamada terceira via se reunindo e tudo caminhando aí, aparentemente, para a indicação da senadora do MDB como a candidata dessa frente da direita, né, para se apresentar aí como a terceira via nas eleições. Vamos falar, tem mais notícias internacionais, além da Ucrânia, da situação na Rússia, destaque para a posição da Turquia, bloqueando as negociações de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. Bom, e tem mais por aqui, então você fica conosco, né, vai comentando, vai ajudando a gente, aí chamando o pessoal para assistir o resumo do dia, porque hoje comigo aqui na tribuna virtual está o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, que acompanham aqui o resumo do dia. Vamos debater nessas notícias importantes, internacionais e nacionais, né? Nessa noite de hoje, acho que é uma noite mais fria, né, de São Paulo, pelo menos, desse ano. Muito, muito frio, né? A gente aqui, e você que nos acompanha aí, a situação ela está se esquentando do ponto de vista político, mas a temperatura está muito baixa. Bom, agradecer aí os que por primeiro chegaram por aqui, ao Serguei Claret, a Revolução Popular no Brasil, o nosso salve, mandando um abraço aqui também para Paula Vig, que está chegando por aqui, o pessoal já se informou a ela sobre os nomes dos apresentadores. Eu aqui, Antônio Carlos, né, o nome divulgado no início, e o companheiro Caio, né, Caio Túlio, participando aqui conosco. O Jesus era humano, Jesus está entre nós, né, e participa aqui do programa, como faz regularmente, mesmo no frio, Jesus não nos abandona. Né? Um abraço aqui para Kildari, participando aqui conosco, o José Augusto, também chegando junto, participando aqui do nosso programa. Então, pedindo a vocês que compartilhem o link, esparramem aí o link nas redes sociais, nos grupos do Telegram, do Twitter, do WhatsApp, do Facebook. Convide o pessoal para assistir conosco, para participar aqui
do Resumo do Dia, o Jornal da Noite da Causa Operária TV, sem rabo preso, com empresas capitalistas, com bancos, né, com os exploradores do povo que fazem aí, que dominam a grande imprensa, a imprensa que mente para chuchu. Bom, falar em mentira, nós vamos começar aqui mostrando esse boletim que tem sido um destaque da nossa programação e também do nosso jornal aqui, todas as noites. E ontem nós tivemos um probleminha, uma falha técnica, um problema técnico com o estagiário da produção, e a gente não conseguiu transmitir. Não foi um probleminha na transmissão, nós não conseguimos colocar no ar o boletim direto da Rússia do dia de hoje. Então, nós vamos ter 2 boletins, né? E além de outros vídeos interessantes aqui, nós temos 2 boletins direto da Rússia com os companheiros enviados especiais da Causa Operária TV, do Diário Causa Operária, né, da Rede Causa Operária de Comunicação, do Jornal Causa Operária, que tem produzido aí um material de primeira mão e de primeira qualidade, né, para informar aquilo que a imprensa capitalista no Brasil e no mundo procura ocultar, né, procura esconder, né, a luta, né, dos povos de Lugansk, de Donetsk, dos russos, contra, né, toda a armação que o imperialismo chefiado pelos norte-americanos, né, com os seus aliados da OTAN, vem procurando fazer numa ofensiva, né, contra a Rússia e contra os povos daquela região. Bom, então vamos para esse primeiro boletim, um boletim muito interessante, porque o companheiro Eduardo Vasco fala, depois já dos primeiros dias da chegada deles a Lugansk, né, eles que ficaram por várias semanas na Rússia, estiveram em Moscou, nas regiões fronteiriças com o Donbás, e que já desde o final da semana penetraram no solo das repúblicas populares de Lugansk, onde eles se encontram. E, bom, esse vídeo aí é muito interessante, que é uma primeira caracterização, né, do controle operário, né, que existe sobre a República de Lugansk. Então, esse é o primeiro vídeo do nosso programa. Depois nós vamos para as notícias nacionais, e ainda no programa de hoje nós vamos mostrar um segundo vídeo com o companheiro Rafael Dantas. Então, com vocês aí, com o companheiro Eduardo Vasco, com o primeiro boletim de hoje, direto de Moscou. A equipe da imprensa do Partido da Causa Operária em Lugansk entrevistou hoje Natália Sergun, presidente do Sindicato dos Ferroviários de Lugansk, da República Popular de Lugansk, e deputada no Soviete do Povo, o parlamento da RPL. Ela é um dos 6 deputados sindicalistas entre um total de 50 deputados no parlamento de Lugansk. Segundo ela declarou à nossa reportagem, os ferroviários são a principal categoria de trabalhadores da República Popular de Lugansk e, conforme os territórios estão sendo liberados dos nazistas, os trabalhadores ferroviários estão se incorporando ao sindicato. Além disso, ela também afirmou que os trabalhadores estão no poder aqui na República Popular de Lugansk e justamente por isso batizaram o país com esse nome. A deputada ainda tem uma rotina que é muito diferente da rotina dos deputados que nós conhecemos no Brasil. Todos os dias ela está na sede do sindicato, faz reuniões com os trabalhadores e leva as demandas dos trabalhadores para o Soviete do Povo discutir essas demandas diariamente. Além disso, queríamos informar que essa entrevista aí vai ser publicada no Diário Causa Operária. Você pode acompanhar lá a entrevista completa, muito interessante, com a deputada e sindicalista Natália Sergun. Também conversamos hoje com 3 soldados russos que estão servindo aqui na República Popular de Lugansk. Eles estavam almoçando no restaurante aqui no centro da cidade, bateram um papo com a gente e afirmaram que estão servindo justamente nas regiões que faltam ser liberadas na República Popular de Lugansk, em Severodonetsk. Eles disseram que o seu objetivo é fazer o nazismo ser
extinto aqui na sua terra, além de terem denunciado que os ucranianos estão fazendo civis de prisioneiros. Uma última notícia que tem justamente total relação com isso é que mais de 15 mil soldados ucranianos foram capturados nas cidades de Severodonetsk e Lysychansk. Ao contrário do que dizia o exército ucraniano, não eram 20 mil tropas que haviam na região, e sim muito menos. Essa região aí representa os 5% do território da República Popular de Lugansk que falta ser liberado do controle dos nazistas. E muito provavelmente, com essa captura dos soldados ucranianos, o território da República Popular de Lugansk já está praticamente todo livre dos nazistas ucranianos. Além disso, as forças de Lugansk e da Rússia encontraram munição proibida junto com os esconderijos dos soldados ucranianos, e possivelmente essa munição estaria sendo utilizada por eles. Os chefes militares dos ucranianos abandonaram o local e falaram para os seus soldados lutarem até a morte, o que não deu muito certo para eles. Eduardo Vasco, de Lugansk, para a Causa Operária TV. Ok, vocês viram aí o relato do companheiro Vasco, né? Um boletim de ontem à noite, mas que a gente não conseguiu levar ao ar aqui no nosso programa. Então, hoje mostramos aí para você e a importância desse relato, assim como de um conjunto de matérias, né, que vem sendo produzidas aí, que estão. Você pode ter acesso no Diário Causa Operária, nosso jornal aqui na internet, causaoperária.org.br. É uma demonstração inequívoca, né, através de informações, de entrevistas, da visita aí, e da conversa com a população, do verdadeiro caráter do governo operário que existe nesse momento na República de Lugansk. Né? A situação é semelhante em Donetsk, mas nós estamos falando de Lugansk porque os companheiros já estão nesse momento lá, né, fazendo uma série de visitas, de reuniões, desde a sexta-feira passada, e se confirma, né, o caráter proletário, né, o caráter revolucionário do governo, onde não tem participação não tem capitalistas, né, o parlamento formado aí por 50 representantes, uma parte dele representantes dos sindicatos, mas gente do povo, né, professores, trabalhadores ferroviários, gente ligado também ao trabalho no campo. Bom, e aí, é importante o anúncio aí também de que falta 5% apenas do território de Lugansk, né, para ser recuperado, né, desde que se iniciou aí a ofensiva junto com as forças da Federação Russa, né, e as milícias populares da região do Donbás, um avanço expressivo dentro daquilo que estava traçado como objetivo, que era expulsar os nazistas da região, o reconhecimento, a imposição da vontade dos povos dessa região, que é a validação aí das repúblicas independentes, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Bom, avança, né, ao contrário do que procura ocultar a imprensa capitalista, né, há muitos sinais dessa situação, a própria valorização, um dado econômico que vem sendo, esse aí sim tem sido pelo menos um pouco menos omitido, é que o rubro, a moeda voltou a um nível de valorização superior ao de antes da guerra, né, mostrando que a crise, inclusive, está saindo muito cara. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, quando falar da inflação. Vamos falar aqui da inflação no Reino Unido, né, mostrando aí que a crise tem um efeito bumerangue, né, que está se voltando aí contra os países que atacaram a Rússia, e a Rússia vem enfrentando, né, através de uma série de medidas defensivas, não só militarmente, mas também do ponto de vista econômico, para fazer frente à situação de bloqueio que se impôs ao país por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados da OTAN. Bom, mas vamos para a pauta nacional. Antes do final do programa, tem mais boletim. Nós vamos mostrar aqui o boletim de hoje com o companheiro Rafael Dantas, né, membro da direção nacional do PCO, secretário de Relações Internacionais do PCO, que vai apresentar o próximo boletim com uma importante caracterização. E tem mais notícias internacionais também.
Bom, eu vou passar para o companheiro Caio para abrir a pauta nacional, falando de uma greve importante, né, de um setor pequeno do funcionalismo, mas que mostra a tendência de luta contra o arroxo salarial imposto pelo governo Bolsonaro e por toda a direita. Com você, Caio. Exatamente. Seguindo essa tendência, né, de mobilização contra o arroxo salarial e a inflação, os trabalhadores do Tesouro Nacional, eles decidiram na última terça-feira, no dia de ontem, por greve por tempo indeterminado, né, com início na próxima segunda-feira, que é dia 23, cerca de 71% mais de 71% dos participantes da Assembleia, que aconteceu, né, realizada aí pelo sindicato, Unacom Sindical, Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais, eles decidiram pela greve, né, pela paralisação, que vai começar na próxima segunda-feira. A paralisação tem a ver com a política, ou a falta, né, de política do governo para a reestruturação das carreiras, né, de finanças e controle, né, e, inclusive, está se aproximando aí, né, o fim do prazo legal para recomposição salarial, né, por conta das eleições. Então, está se aproximando e o governo está enrolando, né, falando no português mais claro, as recomposições salariais. Também outra coisa que pesa foi que o governo havia decidido, né, que daria só o reajuste para os policiais federais, para carreiras militares, né, para os policiais federais e para agentes penitenciários, policiais federais rodoviários, né, e agentes penitenciários. E depois houve toda uma mobilização no setor público, né, várias outras categorias estão em greve, inclusive, não vamos falar, se revoltaram contra essa política reacionária, né, do governo, de querer dar aumento só para as forças de repressão. O governo recuou, né, e afirmou que ia dar 5% para todo o funcionalismo público federal, mas também até agora esse 5%, que é absolutamente insuficiente, né, absurdamente insuficiente, mas porque os salários estão congelados aí desde 2019, pelo menos, né? Então, os servidores também não aceitaram não se satisfizeram com essa promessa, né? É uma promessa, por enquanto, até agora, de 5% para todo o serviço público federal. Bom, outros trabalhadores também estão em greve do serviço público federal, como os funcionários da Controladoria Geral da União. Na verdade, os funcionários da Controladoria da União, a CGU, eles vão se reunir na sexta-feira em assembleia e vão poder decidir se vão entrar em greve ou não. Já os trabalhadores, servidores, né, do Banco Central e do INSS estão, nesse momento, aí em greve. Bom, a proposta que o governo tinha, né, de conceder apenas reajuste para os policiais, depois eles quiseram, como proposta ainda não está fechada, não dar esse reajuste para os policiais, mas apenas equiparar o salário dos agentes penitenciários com o salário do agente da Polícia Federal, né? Que, só para a gente ter uma noção, para a gente saber quanto que ganha um pouco esse grupo de pessoas, rapidinho, a Polícia Rodoviária Federal ganha de 9 mil, entre 9 mil e 16 mil. Um agente da Polícia Federal ganha de 12 mil a 18 mil. E um agente do Departamento Penitenciário Nacional ganha de 5,6 mil a 10 mil. Então, eles querem equiparar aqui o agente que ganha menos com os demais, né? Pelo menos com o agente da Polícia Rodoviária Federal. Tá aí os salários, né? E também, bom, mas tá aí mais
uma tendência, né, uma expressão importante, uma tendência de luta que se manifesta primeiro nos servidores, mas que também tem se manifestado aí em amplas categorias, como a gente já viu aqui, greve dos metalúrgicos em Volta Redonda, e que também vem se manifestando aí em outros setores por todo o país, essa tendência, né, de luta por recomposição salarial. Também pudera, né, Caio? Porque a situação ela tá para lá de fora de controle, com a inflação aí em disparada, né, tudo subindo. Por isso o nosso programa Análise Sindical de hoje, que foi ao ar, né, aqui a partir das 7 horas, e tem aqui no arquivo da Causa Operária TV para você assistir, destacou a questão do salário mínimo, a necessidade, porque segundo o próprio DIEESE, né, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo para cumprir, né, aquilo que está lá estabelecido na Constituição, o salário mínimo necessário deveria ser aí da ordem de 6.750, né? Aí o Data Causa, estudando o assunto, apontou aí como um salário teria que ser aí de mais de R$7.000, salário mínimo, para cumprir o que está na Constituição, né? Atender a necessidade do trabalhador e de sua família com moradia, saúde, educação, vestuário, né? Previdência, lazer, quer dizer, as necessidades vitais de uma família trabalhadora. Bom, e a gente vê aí essa defasagem, né? A gente pode tomar como comparação até o piso salarial dos professores, né? Que os estados e municípios estão pagando para não brigar, está tendo greves e mobilizações desde o começo do ano em várias regiões, e é a miséria, e põe miséria nisso, de R$ 3.845. Isso de uma categoria que se exige formação superior e continuada. Quer dizer, o salário está lá embaixo em todo o país e seria necessário, foi o que foi destacado no programa Análise Sindical de hoje, uma campanha, né, nacional da CUT, dos sindicatos de todo o país, né, para não só colocar a questão do mínimo de R$7.000, mas o problema de uma elevação geral do salário de 50% para fazer frente a essa onda inflacionária. Bom, mas enquanto a gente vê aí uma certa paralisia, né, no movimento sindical, o pessoal só faz discurso e fala de eleição, mas não fala de mobilização concreta, o trabalhador continua andando de marcha ré. Né? Na nossa pauta agora, queria destacar 2 estudos, né, que apontaram essa situação de retrocesso, né, nesse período de golpe. Um primeiro estudo em relação à reforma, os efeitos da famigerada reforma trabalhista aprovada logo depois do golpe, né, no governo Temer, em 2017, um estudo que foi feito pelo Centro de Pesquisas em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, que fica sediado na Universidade de São Paulo, na USP. Bom, o estudo apontou o seguinte, que embora havia aí toda uma situação de um anúncio, né? O governo Temer, por exemplo, anunciava, né, que a reforma trabalhista ia gerar milhões de empregos. Falava assim, 6 milhões, 8 milhões de novos empregos que adviriam da reforma trabalhista, da chamada flexibilização. Ferrar com a vida do trabalhador, rasgar, jogar na lata do lixo a CLT, como eles fizeram, né, eliminar vários direitos trabalhistas. Bom, e aí se falava que isso criaria entre 2 a 6 milhões de empregos, era o mínimo. Tinha gente que falava até mais, né, eram as promessas. Bom, o estudo concluiu que isso não tem nem de longe se verifica, nem de longe se verifica, né? Não há nenhuma mudança nesse sentido, pelo contrário, né? A gente viu essa semana, com esse frio enorme que tem em São Paulo, nós tivemos aí uma fila, num único dia, já de madrugada, no começo do dia, mais de 6.000 pessoas fazendo fila no Anhangabaú desde ontem, né? Isso aí, a expectativa é que até sexta-feira passe pelo local
entre 15 e 20 mil pessoas tentando uma vaga de emprego, né, na política demagógica que alguns sindicatos acabam fazendo aí, para levar os trabalhadores a disputarem aí um punhado de vagas, né? Bom, e um outro estudo foi feito também, mostrando que o Brasil perdeu 2,8 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos anos. Que são empregos, não é só o problema da rotatividade, é que empregos foram jogados na lata do lixo. E esse estudo aí foi feito por um grupo de consultores particular, né? Foi divulgado pelo jornal O Globo, da LCA Consultores. E os dados foram tomados como base aí a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE. Segundo esse estudo, né, entre 2014 e 2022, quer dizer, desde o início da crise que a burguesia procurou impor para derrubar o governo Dilma em 2016, 2,8, quase 3 milhões de empregos a menos de carteira assinada. Bom, os empregos que foram criados aí nos últimos anos, né, até que a burguesia vem fazendo uma campanha de que são vagas sem direitos trabalhistas, né? Nos últimos anos, 8 milhões de brasileiros abriram o CNPJ, viraram MEI, viraram empresa, né, para poder dar recibo, como se fosse uma empresa, e serem contratados aí sem direito a nada, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a fundo de garantia, em troca exclusivamente de um pagamento miserável pelo serviço prestado, como, por exemplo, os trabalhadores em aplicativos, né, e muitas outras funções. Hoje está se contratando todo tipo de função, né? Aqui num programa semana passada, um professor de educação física, dizendo que uma academia lá no Rio Grande do Sul, pagando R$ 600 para o professor trabalhar, né, a semana inteira, né, e o professor ainda tem que ser contratado como um MEI, né, apresentando um CNPJ. Quer dizer, é um regime de escravidão que se impôs nesses anos, e por isso, obviamente, a mobilização, né, a luta para colocar abaixo essa situação, se mobilizar contra a vitória da direita nas eleições, em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, com um programa de defesa do emprego, da redução da jornada de trabalho, né, da revogação da famigerada reforma trabalhista, está colocado na ordem do dia, né, e em função disso, nós temos que levar a batalha para construir os comitês de luta. Bom, eu atropelei a pauta aqui, né, porque eu tinha a marcação minha aqui estava diferente, mas eu vou passar para o Caio, para ele falar aí sobre o problema da privatização, sobre a privatização da Eletrobras, porque a questão está avançando, né, e estão votando aí no Tribunal de Contas para criar as condições para tentar encaminhar a privatização ainda esse ano. É assim, Caio? E o que está ruim vai ficar pior? Exatamente. Bom, primeiro, o presidente da Eletrobras, Ricardo Limp, Rodrigo Limp, né? Ele já havia afirmado no dia de ontem, na terça-feira, dia 17, que as operações, que um cenário positivo, né? Eles estão avaliando que cenário positivo a operação de privatização da Eletrobras, da empresa, vai ocorrer aí em meados de agosto. Isso o presidente da empresa falou, né? Presidente aí colocado pelos golpistas, pelo Bolsonaro, por aqueles que querem destruir a empresa, né? Falou que em meados de agosto eles estão pretendendo terminar, né, a privatização. Eles vão capitalizar, né, a Eletrobras, vender as ações na Bolsa de Valores e o Estado, a União, vai deixar de ser controladora, né? Quer dizer, a privatização é a forma de privatização que eles escolheram. Ele falou isso um dia antes do TCU, Tribunal de Contas da União, dar o parecer se pode ou não pode privatizar a Eletrobras, que é hoje, foi hoje. E o parecer do TCU, né, é um crime contra todo o povo brasileiro, que é o que o TCU fez hoje, né? Por 7-1, eles decidiram, então, permitiram, era a última
a última avaliação do TCU, né, sobre o modelo de privatização que o governo propôs. Só um dos ministros foi contra, né? E os sete ministros foram a favor, então está aprovado, né? E agora vai seguir, mostrando que já era um conluio, né, da empresa, do governo e do TCU, né? Eles não estavam julgando nada, é mais uma coisa para, como se diz, né, para inglês ver, a decisão de privatizar a empresa, vai ser a grande privatização do Bolsonaro, né? Que seria, né, se ele conseguir de fato, mas agora está autorizado pelo TCU a privatização da empresa. E eles propõem aí que até meados de agosto a empresa vai estar aí na Bolsa de Valores e a União vai deixar de ser a controladora. Só emendando, Tony, aí te segue a pauta, é porque o Lula ele se manifestou, né, sobre esse problema antes mesmo de saber da decisão do TCU, que foi agora, foi hoje, há poucas horas atrás que eles decidiram, né? Havia no TCU, né, uma crise, porque um dos ministros ele foi contra, né? Ele até tinha proposto parar, suspender o processo. Ele pediu uma coisa muito grave que aconteceu, inusitada, que o ministro pediu vistas, que era direito dele, e foi negado. Os ministros negaram as vistas dele, né? E pediram para ele que ele não fizesse isso daí, porque eles tinham que terminar logo, né, a votação, né? E ele acabou aceitando isso daí. Bom, o Lula se manifestou no Twitter antes de saber, né, do resultado, mas ele afirmou, né, que a luz vai ficar, com a privatização, a luz vai ficar mais cara e o Brasil vai perder aí soberania, né? A soberania energética. São dois pontos fundamentais. O Lula colocou no Twitter dele a seguinte colocação, né? Que sem uma Eletrobras pública, entre aspas, o Brasil perde boa parte de sua soberania e segurança energética. A conta de luz devem ficar mais caras. Só quem não sabe governar tenta vender empresa estratégica e ainda mais correndo para vender em liquidação. Então tá aí, né, um crime que o governo Bolsonaro, em conluio com a direita, né, e com setores aí dos próprios órgãos controladores, estão cometendo contra a população brasileira, né? É um crime de grandes proporções, se isso se efetivar, a perca do controle da empresa, né? Uma das das maiores empresas de energia do Brasil e creio que também uma das maiores do mundo, né? Então tá aí, e para o governo Bolsonaro é questão de honra, né? Porque seria a grande privatização dele, né? Se colocando aí junto com os neoliberais. Mas tá aí, mas esse crime é preciso mobilizar, tem que parar a empresa, tem que fazer greve, tem que sair nas ruas. Nós não podemos deixar passar, não podemos deixar que o governo cometa esse crime que vai pesar muito sobre todo o povo brasileiro, né? Ok, nós vamos seguindo aqui, pedindo a você que contribua com a caixinha da Causa Operária TV, porque esse canal ele é sustentado exclusivamente pela contribuição dos nossos amigos internautas que entendem a importância de um canal independente, combativo, revolucionário, sem rabo preso, né, com as empresas capitalistas que promovem essa rapina no nosso país. Então, faça aí como ao vivo, que mandou aí a sua figurinha contribuindo com a gente, contribua com a caixinha aí. Você pode mandar de R$1 a 1 milhão, fique à vontade para contribuir. Nós precisamos muito da sua contribuição e ela é muito importante para sustentar aqui toda a atividade, né? Pagar aí o ganha-pão dos nossos funcionários, a energia elétrica, os equipamentos, né? Nosso canal que leva uma luta com a contribuição dos nossos amigos internautas e tem, nesse momento, até enviados ao exterior, né? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais um boletim direto de Lugansk. Bom,
na nossa pauta agora. Então, para você contribuir, você pode mandar aí o seu superchat, né? Nós lemos aí a sua mensagem, se você quiser mandar uma mensagem, e você pode também tornar-se membro do nosso canal, né? Você clica nesse retângulo azul logo embaixo aqui da tela, seja membro, né? Você se torna membro, escolhe o seu plano de pagamento para contribuir aí mensalmente com a Causa Operária TV e ajudar a sustentar essa empreitada revolucionária. Porque aqui não tem mutreta, aqui não tem verba pública, né? Aqui não tem o esquema que nós vamos falar agora, né? Está em discussão no Congresso Nacional, né? A aprovação da chamada PEC dos juízes, né? A PEC dos juízes, dentre outras vantagens, quer estabelecer um reajuste de 5% para os juízes dos diversos tribunais do país a cada 5 anos de tempo de serviço. Isso valeria para juízes e procuradores, né, e beneficiaria em todo o país 38 mil pessoas. Bom, o problema é o seguinte, que o privilégio é só para a cúpula do executivo, né? Quando se fala desse tipo de direito, né, a ser estendido para os trabalhadores, o pessoal trata como um privilégio, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a reforma do Dória, né, como aconteceu em outros estados, acabou, né, com esse tipo de benefício, está tentando impor a contratação através da nova carreira, por exemplo, para os professores, para os servidores em geral, sem que haja qualquer tipo de acréscimo por tempo de serviço, né? Carreira da escravidão. Agora, o Congresso Nacional, numa mutreta aí com os juízes, né, a imprensa destacou que esse foi o assunto, né, quando o pessoal estava falando lá que o presidente do Senado estava tratando com o presidente do Judiciário de crise daqui, crise dali, não. A crise que eles estão tentando resolver mais din-din, né, no bolso dos juízes, que nem tem limite de salário, ajuda paletó, ajuda moradia, ajuda dentadura nova, ajuda bengala, todo tipo de ajuda. Dentadura não, que agora é implante, né? Para o pessoal que tem luxo aí, o cara vai até 100 anos e vai trocando os dentes aí pelo preço que for, porque finalmente somos nós mesmo que pagamos, né? Para eles não tem tempo ruim, né? Não tem cartão corporativo, é todo tipo de vantagem. É a verdadeira ditadura do judiciário, né? Que são aqueles setores que realmente, assim como a cúpula dos militares, né? Está aí a reunião entre o Pacheco, presidente do Senado, e o presidente do STF, o Luiz Fux, né? Todo mundo, o pessoal dizendo que eles estavam tratando da crise do país. Não, estavam tratando de abastecer as carteiras aí e chegar a um acordo do Centrão, né? A direita golpista do Congresso e a direita golpista do Judiciário, né? Para atender aí o benefício para 0,08% dos contratos, né? É disso que se trata, no 0,08%. Enquanto os funcionários aí, para reivindicar um reajuste, tem que fazer greve, tem que. É a maior, e todo mundo fala que, meu Deus, o teto dos gastos, né? Não pode. Né? Os juízes eles vão lá numa conversinha com os deputados, né? Ao pé do ouvido, eles vão lá e aprovam todo tipo de vantagem para eles mesmos. Bom, por falar em ditadura do judiciário, né, hoje mais um capítulo aí na disputa entre a ala golpista do judiciário, o comando do judiciário, e a ala golpista do governo, o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou uma ação contra o Alexandre de Moraes, mas houve uma reação da parte do STF. Quem conta a história para vocês aí é o companheiro Caio Túlio. Exatamente. O Bolsonaro, né? Ele entrou com um pedido apresentado no STF para investigação do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, no caso que esse ministro conduz, né? Que é uma investigação, um inquérito sobre fake news, né? E esse pedido do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, né? Ele foi negado pelo Dias Toffoli,
do Supremo Tribunal Federal, que avaliou, né, entre aspas, o pedido do Bolsonaro e negou, dizendo que não há nenhum... Ele negou já antes mesmo de dar prosseguimento ao inquérito, ele já disse que não tem nenhum indício, né, de maneira alguma, de abuso de autoridade por parte do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que a gente viu, né, essa figura tão democrática, né, ele manda prender deputado, ele faz o que quer. Bom, aí você tem... teve inclusive uma reação de tipo corporativista, né? O Luiz Fux, que é o presidente do STF, também saiu em defesa do Alexandre de Moraes, dizendo que num discurso, né, no Supremo e junto com o Tribunal Superior Eleitoral, que anunciaram aí, veja só, o STF e o TSE anunciaram uma parceria para promover ações de combate às fake news, né? Eu não sei o que o STF tem a ver com isso, né, que é uma corte constitucional, né, mas ele está se metendo em tudo quanto é coisa. E só destacar outra coisa também, que mostra a farsa, né, da jurisdição brasileira, que a imprensa capitalista disse que ouviu outros ministros para ver o que eles achavam, mas não divulgou quem são os ministros, né? Mas, segundo a imprensa capitalista, os ministros classificaram a medida do Bolsonaro como uma medida política, um factoide e diversionismo, né? Seria uma jogada político-eleitoral para tirar o foco. Mas só para destacar a última coisa, né? Que não é função do juiz ele classificar esse tipo de coisa, né? O juiz tem que julgar o mérito da questão, né? Ele não tem que dizer se é factoide, se é nada. Ele tem que julgar a ação, simplesmente, né? Mas está aí o embate entre o STF e o Bolsonaro, né? Vem se acirrando entre esses dois setores aí da burguesia golpista, né? E o STF aparentemente está levando uma certa vantagem aí do Bolsonaro em alguns aspectos. Apoiado aí por toda a imprensa golpista, né? Mostrando que o STF, que os juízes são do partido, né? De um dos principais partidos da direita, é o Partido do Judiciário, tem também o Partido da Imprensa Golpista, o PIG, né? Os partidos da direita estão em crise, a gente vai falar disso agora na sequência, mas a gente vê que alguns partidos, né? Um partido imperial, como é o caso do Partido Judiciário, que está aí, ó, ninguém vota, ninguém elege, ninguém controla, né? Totalmente fora do controle popular, e segue firme e forte, né? Para continuar dando as cartas, inclusive fazendo aí, nos últimos dias nós vimos aí os arroubos, né? A tentativa de apresentar esses velhacos, né? O Alexandre de Moraes chegou a dizer que o povo, a internet permitiu que qualquer imbecil, chamou todo mundo de imbecil, né? Possa falar, né? Porque eles querem ter até o privilégio da palavra, né? Para eles o melhor seria que o povo fosse mudo, né? Quem sabe cortar a língua de todo mundo e a gente só trabalhar, né? É um regime, são uns senhores feudais, gente do império que acha que ninguém pode ter direito à palavra, né? Se for para discordar dele, só pode falar sim, senhor, né? Sua Excelência, parabéns, muito obrigado, né? Tem que elogiar os homens que prenderam Lula, mantiveram Lula 580 dias na cadeia, elegeram o Bolsonaro. Sem eles, o Bolsonaro não seria presidente da República, né? Sem a ação golpista que ele, junto com o Moro, junto com o imperialismo norte-americano, com as Forças Armadas, e agora esses senhores querem se passar por democratas, né? Para acreditar nisso, tem que ser muito otário, né? Porque imbecis são eles, né? Esse bando de 11 imbecis, né? Que tentam dizer aquilo que pode ou não pode ser dito no país, né? Aquilo que pode ou não pode ser falado, e são politiqueiros, é um partido político, né? Porque o Bolsonaro entrou com uma representação a qualquer um. Qual seria o papel do judiciário? Julgar o mérito legal ou não da ação. Né? Se o Bolsonaro está querendo aparecer ou não, é o problema do Bolsonaro, o direito dele. Pelo menos o Bolsonaro ele é político, né? Ele é um cara que
o papel dele é fazer política. Ele se coloca, ele se apresenta nas eleições há 30 anos, ele é político, né? Foi deputado, agora é presidente da República. Cara, ministro do STF, né, deveria nem falar, né? Esse aí sim podia ficar com a boca fechada. Só escrever as sentenças que deveriam ser feitas com base na legislação, e não na opinião deles ou na opinião dos verdadeiros donos, né, daqueles que eles representam, né, do imperialismo, dos setores golpistas, como nós vamos ver daqui a pouco em mais matérias que nós vamos mostrar aqui sobre esse tema das eleições. Bom, por falar em eleição, essa crise toda reflete aí a divisão na burguesia, né? A burguesia tem dificuldade de se ajustar da maneira tradicional, com seus candidatos, com seus partidos, amplamente rejeitados pela população, e eles são obrigados a recorrer ao tapetão, né? Bom, e mais um round da crise da direita tradicional, os presidentes do PSDB, MDB e Cidadania anunciaram agora, no começo da noite, que escolheram a Simone Tebet como candidata da terceira via. Eles anunciaram que vão levar a decisão para a reunião das executivas nacionais desses três partidos na próxima terça-feira, dia 24, mas supostamente, né, em uma reunião que foi feita hoje, foram apresentadas pesquisas, né? Não é que as pesquisas mostram que a Simone está bem, o Dória está mal. Não. As pesquisas, o fator mais indicativo, supostamente, dessas tais pesquisas é que a rejeição ao Dória é intransponível, né? É muito ódio contra o Dória, né? Eu quero dizer que nós, professores, carregamos uma boa dose, né, desse ódio, dessa raiva, né, não só contra o Dória, né, mas de todos os inimigos de todo o PSDB, dos seus antecessores, como Geraldo Alckmin, né, o escroque que a direita quer colocar aí de vice de Lula, né, que colocou aí de vice de Lula, que são verdadeiros inimigos, são sanguessugas do povo, defensores da privatização. Bom, e o Alckmin está... Toda a campanha que a direita fez aí nas revistas, nos jornais, para tentar colocá-lo como São João Dória da vacina, né, um suposto milagreiro que não fez milagre nenhum, deixou que São Paulo, o estado mais rico do país, fosse o estado com mais mortes durante a pandemia. Toda essa encenação da imprensa capitalista não adiantou nada, né? E a situação mostra que, supostamente, a Simone Tebet teria menos rejeição, né? Porque ela é menos conhecida, é menos odiada do que o Dória pelo povo. Isso apesar dela ser do partido do Temer. A situação está tão ruim que hoje o Temer chegou aí à imprensa e falar que ele poderia ser o candidato da terceira via. Quer dizer, quando o Temer chega para se apresentar para ser o candidato, é porque a situação está ruim para chuchu, né? É como se a gente tivesse aí sei lá, vamos pensar naquele jogador bem mala, bem ruim, né? E o cara já com 50 e tantos anos, 60 anos, o cara está dizendo que ele vai entrar no time titular. É porque a situação está totalmente para lá de Marrakech. Bom, o Dória continua dizendo que não vai largar, dizendo que é um golpe mesmo, né? Tudo na política burguesa funciona à base de golpe, um lado golpeando o outro, né? Agora aparecem muitos sinais de que setores bolsonaristas apoiaram o Dória na disputa dentro do PSDB, o caso do Aécio, para impedir que o candidato da terceira via, que era Eduardo Leite, ganhasse a indicação para favorecer o Bolsonaro na disputa, né? E agora tem setores do Dória que já ele ficou com menos gente para defender ele no PSDB, porque vários deputados que apoiavam o Dória pularam fora do PSDB e foram para os partidos que apoiam o Bolsonaro. Quer dizer, a crise na direita é total, né? A situação está totalmente fora de controle e
há muitos sintomas, não só na situação nacional, também pelos estados, né? A gente vê a direita procurando se dependurar, uma parte da direita, buscando se dependurar no Lula, né? Veja-se o PSD do Kassab, um partido golpista, um ex-aliado importantíssimo aí dos tucanos em São Paulo e em todo o país, que agora está fazendo aliança aí com o Lula, né? Cobrando muito mais do que merece, né? Em Minas Gerais, o PT abriu mão essa semana da indicação até do candidato ao Senado, né? Para apoiar o candidato ao governo e ao Senado do PSD. E estão dizendo que na negociação entrou aí até a possibilidade de que o PSD do Kassab, quem sabe, apoie o Haddad e indique também o candidato ao Senado em São Paulo. Quer dizer, a bandalheira é total. O pessoal está procurando levar aí até a última gota de sangue do próprio PT. O PT está abrindo mão de tudo, né? E a gente sabe que esse pessoal aí não vai apoiar o Lula absolutamente nada. O Lula que se casou hoje, né? E em torno do casamento do Lula, aí toda uma campanha direitista, tinha órgãos da direita falando aí que o Lula, nossa, que absurdo, o Lula vai servir vinho de R$90 a garrafa no seu casamento. Bom, como se ele não tivesse direito, né? Ele teria que servir o quê? Cachaça, tinha que servir pinga, corote, né? Era um negócio. E discutiram até a marca de cerveja que tinha no casamento do Lula, mostrando que a burguesia não vai dar chance nenhuma, né? Porque o Lula é ex-presidente da República 2 vezes, né? Saiu com o maior índice de aprovação do governo, né? Está nos seus 76 anos e não tem direito nem a um casamento sossegado, né? Até nisso aí a burguesia está procurando, aí vai fazer campanha, com certeza, né? Nós já vimos outro dia aí, teve a denúncia, tentaram denunciar a noiva do Lula, porque ela teria cometido um crime, né? Um crime que é comum aí a mais de 60% dos brasileiros, que é ter problemas de crédito, tem um nome sujo na praça, e deixou de pagar alguma conta para o banco, né? E se esse for o critério, não fica ninguém, né? Não sobra ninguém no país. Bom, por outro lado, o Lula está eleito, porque se votar nele só o pessoal que tem dificuldade de crédito, que não está conseguindo pagar as contas, não precisa mais do que isso para ganhar as eleições. Bom, é a crise total da direita, né, que tem a ver, obviamente, com o avanço da crise econômica. Mas aí, daqui a pouquinho, o Caio vai contar o seguinte, que para a gente ficar tranquilo, né, vem aí a opinião, nós vamos mostrar aqui, inclusive, um vídeo, e o Caio vai comentar, de uma pessoa ligada ao governo dos Estados Unidos. Já vou anunciar. Mas antes disso, eu queria agradecer aqui ao Mr. Kluppert e ao Jesus Era Humano, Jesus que está entre nós, porque eles mandaram para a gente aí o seu superchat, suas figurinhas simpáticas, contribuindo aqui com o programa, e eu queria pedir a você que está nos assistindo que faça a mesma coisa. Faça como Jesus, faça como o Mr. Kluppert. Né? Você vê que o nosso apoio é de todos os lados. Mr. Kluppert, Jesus, né? Ao vivo, o pessoal contribuindo aqui com a gente. O Mr. Kluppert também, que se tornou membro prata do nosso canal e mandou aqui o seu recado. Enquanto a esquerda cirandeira alucina com o Lula no primeiro turno, os carrascos da toga afiam o machado do golpe. É na rua a luta política. Viva o PCO, mandou aí o Mr. Kluppert para a gente. Então, faça como ele, faça como Jesus, faça como ao vivo, mandem aí a caixinha, contribuem aí com a Causa Operária TV. Porque agora nós vamos ver um vídeo, eu vou chamar primeiro o vídeo, a produção, e depois o Caio comenta. Né? O vídeo é da mulher que está sendo escolhida como embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Né? E ela resolveu dar a opinião dela sobre as eleições no Brasil. Né? Porque é importante, se todo mundo mete o bedelho, né? Por que ela, né, finalmente eles acham que eles são donos do Brasil? Bom, vocês vão ver aí o que ela falou lá no Senado e depois o Caio comenta a notícia com vocês. Let me ask you one question about President Bolsonaro's attempts to undermine the credibility of Brazil's electoral system. If you are confirmed, what steps would you take to ensure support for the integrity and outcome of democratic elections in Brazil? Bolsonaro has said a lot of things, but basically
Brazil has been a democracy. They have democratic institutions. They have a democratic electoral system. They have an independent judiciary, an independent legislature. They have freedom of speech and assembly. So they have all the democratic institutions that they need in order to have a free and fair election. I've done a lot of election monitoring, and I know it's not going to be an easy time because of a lot of his comments, but underlying all those comments is the real institutional background. And I think what we will continue to do is to show our confidence and our expectation that they will have a free and fair election. Mm-hmm. And we are doing that at every level. When a leader of a country tries to undermine, as we've experienced here in the United States, the validity and veracity of an elections, it undermines the democratic process in that country. So I hope we will not be fearful to challenge that at the end of the day. Tá aí a indicada do Joe Biden, né, para ser a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, né? Ela está passando aí pela sabatina no Senado, né? E ela, mais uma pessoa, você vê que ela foi instada aí por um senador, que o cara meio que ele já como se eles fossem donos assim do país, né? Isso daí já é um crime, porque isso aí é uma intervenção no país. Eles não têm que afirmar nada sobre a eleição brasileira. É como se o governo brasileiro fosse afirmar alguma coisa sobre a eleição norte-americana, se a gente vai fazer alguma coisa em relação à eleição norte-americana, se eles vão aceitar ou não os resultados, né? É absurdo. E essa Elizabeth Bagley, o nome dela, né? Que ela já tem uma experiência aí diplomática, ela foi embaixadora em Portugal e trabalhou para outros órgãos internacionais, é também empresária, né, dona de uma empresa de telefonia nos Estados Unidos. Mais uma coisa também interessante que ela fala durante essa entrevista, né, no Senado, é que ela, além de fazer esse elogio do sistema eleitoral brasileiro, né, isso depois da CIA e da Vitória Nuland, né? Elogiar aqui o sistema eleitoral brasileiro, o que já deveria deixar todo mundo aí com a pulga atrás da orelha, né? Com certeza, no mínimo, né? No mínimo. Ela falou que ela trabalha num instituto, trabalhou por 30 anos, num instituto, esses institutos que a gente conhece, né? Que chama Instituto Democrático Nacional, NDI, na sigla em inglês, né? Inclusive, se você for no site do Instituto, tem aquela Albright na capa, né? Que morreu aí recentemente. E que ela acompanha aí os processos democráticos há mais de 30 anos por esse instituto aí na América Latina e no mundo inteiro. Bom, estava mostrando aí que a infiltração dupla, né? Primeiro, essa campanha em relação ao sistema eleitoral brasileiro, de que você não pode de maneira nenhuma questioná-lo, né? Que já é muito estranho. Por que a gente não pode questionar? Inclusive, se você é brasileiro, os norte-americanos dizem que você não pode questionar, né? E segundo, que ela é uma representante aí de um instituto, mais um instituto, ao estilo daquele NED. Tá vindo aí, não sei, de repente, mais um instituto aí que tá colocando suas garras aqui no solo brasileiro. É isso. O que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil, né? Mas tem a esquerda brasileira, setores aí que estão adotando a mesma política da embaixada norte-americana, do governo Biden, que é apoiar o Fachin, né? O homem da operação, da criminosa Operação Lava Jato no STF, que agora preside o TSE, e o Alexandre de Moraes, né, que vem sendo chamado aí pela esquerda de Xandão, carinhosamente. Quer dizer, tem gente da esquerda, né, inclusive do PT, companheiros, confiando nas mesmas pessoas que confiam nos norte-americanos que organizaram o golpe com o Moro, com o STF, com os militares, e agora dizem que no Brasil nós vivemos uma democracia, que as instituições estão funcionando. É tudo lindo, tudo maravilhoso, porque finalmente
eles estão levando aí o dinheiro do nosso petróleo, eles estão levando as nossas riquezas nacionais, né? E para eles, se isso aí continuar, maravilha, né? É o que eles mais querem, seja com o candidato da terceira via, ou seja, se preciso for, com o próprio Bolsonaro. Bom, agradecer aqui Revolução Popular do Brasil, mandando superchat. Faça a mesma coisa, porque com a gente a embaixada norte-americana não vai contribuir. Os bancos não vão contribuir. As petroleiras não vão contribuir. Por isso nós precisamos da sua contribuição para manter esse canal independente, combativo, revolucionário. Bom, na nossa pauta agora, a situação não está complicada para a burguesia só aqui, né? No Reino Unido, a inflação chegou a 9% em abril. É o pior índice para o mês em 40 anos. 40 anos, quer dizer, desde 1982, né, que a situação não chegava aí a maior taxa de inflação inclusive entre todas as grandes economias da Europa, né? A inflação atingiu 9% em abril e, segundo a Agência de Estatísticas Nacionais, superando os picos da recessão do início dos anos 90. Quer dizer, a coisa degringolou lá no começo dos anos 90, mas nada se compara. Essa situação ela é pior, né? Em março já tinha se registrado aí, tinha chegado à marca de 7%, quer dizer, mostra que a coisa continua piorando. Em boa medida, nesse momento, né, a situação, além da crise geral do capitalismo, nesse momento, o Reino Unido, como outros países da Europa, são afetados pela política que os Estados Unidos, né, estão impondo de embargar, por exemplo, os produtos russos, e aí toda a Europa está sendo obrigada a pagar mais pelo petróleo, pelo gás, né, numa situação ditada pelos interesses. Bom, que se os Estados Unidos fazem o que fazem, que nós estamos vendo agora há pouco com o Brasil, eles também tratam também os países da Europa, que são seus parceiros, né, como verdadeiros capachos que estão aí para servir os interesses dos grandes monopólios norte-americanos, consorciados também, obviamente, com os monopólios britânicos, franceses, alemães, etc. e tal. Mas, como disse uma vez, agora esqueci o nome do economista, se o mundo virar uma favela, os Estados Unidos ainda vai ter o maior barraco, né? A situação é de crise, mas enquanto o capitalismo não for colocado abaixo, né, os monopólios norte-americanos são ainda os mais poderosos do mundo e estão comandando aí a situação em seu próprio proveito. Bom, mas no meio dessa crise, um dado que agrava ainda mais a crise, o posicionamento da Turquia, né, diante do anúncio da Suécia e da Finlândia de que eles pediram, né, então vão aprovar aí a solicitação de entrada na ONU. Quem comenta, quem descreve a notícia e fala é o companheiro Caio para vocês. Rapidamente a questão da Finlândia e da Suécia, né, que apresentaram pedidos formais para entrar nessa organização imperialista, na OTAN. Só que a Turquia, que é um país que compõe, né, a OTAN, e eles pediram, inclusive, né, para a Turquia, mas a Turquia tem barrado, né, ou pelo menos sinalizou que pode barrar a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Bom, o argumento que o Erdogan usou, né? A gente não sabe se é esse argumento mesmo, se é uma pressão de outras forças, mas o argumento que ele utilizou é que esses dois países abrigaram, né, terroristas, entre aspas, que ele chama terroristas, tanto do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, quanto dos seguidores do Fethullah Gulen, aquele que foi responsável, teria sido responsável pelo golpe de 2016, que o Erdogan sofreu, mas que não foi derrotado, né? Ele acabou não sendo derrubado por uma reação que teve popular.
Então, a situação, porque se um dos membros, né, não concorda, o processo trava ou até eles não conseguem entrar, né, na OTAN. Então, está aí uma crise, né, a pretexto desse argumento que o Erdogan colocou, e, segundo ele, só poderia aprovar se essas pessoas, que ele classifica de terrorista, né, entre aspas, fossem dadas, né, retornadas, vamos chamar assim, de volta para Ankara, né, para a Turquia. Tá aí essa crise, né, entre a Finlândia e a Suécia, que querem aí, a pedido pela pressão do imperialismo, entrar na OTAN, aumentando ainda mais a crise na região do leste europeu, né? Ok. Bom, nós temos agora, vamos voltar de novo à pauta desse que é o centro dos acontecimentos, né, que é a Ucrânia nesse momento, e nós vamos para o segundo boletim direto de Lugansk, né? Antes eu queria mostrar aí para você, da produção separou para a gente aí a credencial, né, de imprensa que o nosso companheiro, um dos enviados, uma das credenciais, né, do nosso companheiro dirigente do PCO, editor conosco aí do jornal Causa Operária, o companheiro Rafael Dantas, está aí, ó, a credencial conferida aí pelo governo da República Popular de Lugansk, né? O companheiro aí como dirigente do Partido da Causa Operária e como representante aqui da nossa imprensa, do nosso canal, da Causa Operária TV, do Diário Causa Operária, e ganhou aí a sua credencial para poder circular pelo país aí, logicamente, nas condições de enviado de guerra, né? Que a situação permita. E o companheiro hoje fez um boletim simples, não é muito longo, mas que é muito interessante para falar sobre o problema da autodeterminação, né? Que tem uma tentativa aí de setores até da esquerda de dizer que o que estaria em jogo é defender os direitos da Ucrânia, né? A Ucrânia que age aí como uma bucha de canhão do imperialismo. Mas então, com vocês aí, o boletim de hoje aí, produzido pelo companheiro Rafael Dantas, apresentado pelo Rafael Dantas. Dando um intervalo nas entrevistas e reportagens, a gente precisa discutir um problema que está no centro das questões envolvendo a guerra da Rússia contra o nazismo ucraniano. A questão da autodeterminação dos povos. O que está acontecendo com os povos do Donbás nesse momento é um exemplo clássico, é um modelo do problema da luta pela autodeterminação dos povos, uma reivindicação democrática que é necessária para todos aqueles que não queiram se sujeitar à ditadura, à opressão de um determinado Estado nacional. O que está em jogo em Lugansk, em Donetsk, nessas duas repúblicas populares, nessa região do Donbás, que é por onde a operação especial para a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, lançada pelo governo Putin, entrou no território da Ucrânia e vem avançando, expulsando dessas terras os fascistas que estão aqui, combatendo o povo de fala russa, combatendo a nacionalidade russa dentro do território ucraniano, proibindo a sua língua e impondo uma verdadeira guerra civil há 8 anos. Se os povos do Donbás, das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, não estão lutando pelo direito à sua autodeterminação, ou seja, à separação do Estado ucraniano e ao direito de decidir para onde querem ir, decidir o seu status independentemente, se isso não está acontecendo, então nossos opositores, então aqueles que estão dizendo que a questão é diversa dessa, precisariam explicar onde está a questão da autodeterminação dos povos nesse momento. Como a imprensa do Partido da Causa Operária já explicou mais de uma vez, a Ucrânia já é um Estado independente da Rússia desde o fim da União Soviética. Os ucranianos não estão lutando pela sua independência. O que está acontecendo nesse país é uma guerra civil que se arrasta há 8 anos, desde o golpe de Estado fascista dado em 2014, um processo que se iniciou em 2013, um ano antes, e que foi preparado pela ajuda, pelo financiamento, pelo estímulo e pela pressão do imperialismo norte-americano e europeu.
Em 8 anos, a população do Donbás perdeu aí, no mínimo, 14 mil pessoas, segundo as estimativas oficiais, sabidamente subestimadas. Num quadro como esse, em que toda uma população está sujeita a uma enorme opressão, é preciso perguntar se os povos do Donbás, que decidiram romper com o Estado ucraniano e formar seu próprio país, porque a Ucrânia caiu nas mãos de um bando de fascistas, se isso daí não é a luta pela independência, não é a luta pela autodeterminação dos povos, alguém precisa explicar para a gente, que está aqui direto de Lugansk, vendo a situação com os próprios olhos. O que é, então, a autodeterminação dos povos? Rafael Dantas, de Lugansk, para a Causa Operária TV. Rafael, né, direto de Lugansk, tratando desse tema importante que a esquerda pequena burguesa ignora, né, e dá palpite sem conhecer, né, que é o problema da autodeterminação. A autodeterminação, quem está lutando pela autodeterminação, evidentemente, são as repúblicas separatistas, né? Então, tá aí importante, inclusive, chamar todo mundo aí lá na Causa Operária, no Diário Causa Operária, para acompanhar o especial que está sendo feito, as reportagens que os companheiros fazem diariamente, também, além dos vídeos, né? Mas também tem uma série de reportagens, entrevistas. Então, você pode acompanhar lá na causaoperária.org.br e você vai ter uma faixinha lá da cobertura especial do PCO na guerra, uma cobertura exclusiva, né? Além de revolucionária, você não vai encontrar em nenhum lugar, na imprensa, mesmo na imprensa capitalista ou mesmo na imprensa de esquerda, né? Ok, para a gente encerrar o nosso programa, a gente quer mostrar aqui, agora não dos nossos enviados, mas da TV russa, da RT, está em espanhol, mas a gente mostra brevemente uma pequena reportagem falando, né, da rendição de mais de 600 soldados lá na usina em Mariupol, né, que completa um quadro de 1.000 nazistas que se renderam naquela região. Fora aqueles que morreram, né, que foram devidamente vítimas da ação, né, vítimas merecidas da ação de desnazificação, né, da Rússia e das milícias das repúblicas populares. É o povo armado, né, de Donetsk, de Lugansk, né, que estão na luta para se livrar, né, desses aí que massacraram nos últimos anos, como a gente escreveu aqui. Então, nós vamos terminar com essas imagens. Está em espanhol, mas tem várias mensagens que dá para a gente entender. E tem a cena bonita, né, para esse final de noite fria, da gente ver aí os nazistas se integrando, os nazistas que são super valentões quando se trata de fazer covardia, né? A gente que mostrou aqui eles tacando fogo em prédio com sindicalista dentro, eles fazendo covardia, amarrando pessoas em postes nas ruas, né? Para reprimir aí a população russa. Agora eles estão se rendendo, né, diante das ações. É um avanço, uma conquista muito importante, né? Mostra a vitória das ações de defesa que o povo russo e os povos do Donbás estão fazendo para enfrentar a ofensiva da frente imperialista e nazista, né, naquela região, e que, oxalá, essa vitória se amplia e se expande. E prestem atenção em que o repórter vai falar, vai mostrar aí a fala o destaque do ministro da responsável, falando que os nazistas, né, os que não foram aí para o paredão, vão ser devidamente julgados por tribunais militares, porque é o tratamento devido, né, que essa corja, que essa escória, é dessa maneira, né, é assim que se enfrenta os nazistas. Não é com conversa fiada, como a gente vê aqui no Brasil, né, falar que vai derrotar o nazismo, o fascismo, do lado do Alckmin, do lado do Kassab, né, do lado da direita,
sempre disposta a apoiar esse tipo de escória humana. Fiquem aí então com o vídeo para a gente encerrar o nosso programa. Um abraço meu, do Caio, da produção aí sob o comando do companheiro Gabriel, né? E vocês encerram aí assistindo o vídeo da TV Russa. E resumo do dia volta amanhã. Obrigado aí pela altíssima audiência, não só na quantidade, mas também pela qualidade dos nossos amigos que participaram aqui do programa conosco. Boa noite. Rusia informa que en los últimos 2 días se han entregado casi 1.000 nacionalistas ucranianos en la planta Azovstal ubicada en Mariupol. Desde Moscú denuncian que durante semanas las autoridades de Kiev han utilizado a los militares atrincherados allí como un instrumento de chantaje. Por su parte, las autoridades de la República de Donetsk aseguran que el destino de quienes se rindieron debe determinarse en los tribunales. Boris Kuznetsov nos trae los detalles en directo. ¿Qué tal, Boris? Cuéntanos cómo es la situación en Azovstal. Hola, Fernando. Ha crecido sustancialmente la cantidad de los nacionalistas, de los uniformados ucranianos quienes han decidido de poner las armas y salir de Azovstal para entregarse a las fuerzas conjuntas de Rusia y de la República Popular de Donetsk. Ahora invito a escuchar el comentario de Igor Konasenkov, el representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. Durante la última jornada se rindieron 694 combatientes nacionalistas, incluidos 29 heridos. En total, desde el 16 de mayo se han entregado 959 uniformados, 80 de ellos heridos, de los cuales 51 necesitaban atención hospitalaria y fueron trasladados a un centro médico de Novazovsk, en la República Popular de Donetsk. Denis Pusilin, el líder de la República Popular de Donetsk, sin embargo, ha subrayado que los líderes, los altos mandos del batallón nacionalista Azov todavía no han salido del recinto, y también Pusilin ha comentado que el destino de los criminales de guerra va a determinar el tribunal. En cuanto a los criminales de guerra y los nacionalistas, si han depuesto las armas, su futuro deberá decidirse en un juicio. No importa cómo jueguen las emociones de alguna gente. Conozco varias opiniones. Si el enemigo depone las armas, una corte decidirá su destino. Si se trata de un criminal nazi, entonces lo decidirá un tribunal. También Pusilin ha matizado que se requiere que los tribunales tengan el carácter internacional, mientras que también María Zakharova, la portavoz de la Cancillería rusa, ha declarado que los que estaban acampados durante mucho tiempo en Azovstal simplemente fueron utilizados por las autoridades de Kiev como un instrumento de chantaje y finalmente fueron traicionados por el gobierno de Zelensky. Vamos a escuchar. De estas personas sencillamente no se hablaba en los medios. Luego se elaboró una historia sobre un supuesto heroísmo del régimen de Kiev, que tomó la única decisión correcta y sabia. Pero tomaron esta decisión un mes más tarde de lo que debían, sin arriesgar su salud, su vida, sin exponernos al peligro, sin demostrar su sed de sangre. Estas personas que estaban en Azovstal simplemente fueron traicionadas por sus propios comandantes en Kiev, que los usaron como una herramienta para chantajear a todos los demás. Y también ahora invito a escuchar un comentario de un uniformado ucraniano quien se ha rendido recientemente, quien cuenta que de hecho las relaciones entre los uniformados ucranianos con los miembros del batallón Azov fueron más que tensas, que los nacionalistas demostraban mucha agresión incluso hacia sus propios compañeros. Подъехал казак, оттуда вылез азовец, я не помню, по-моему, полковник, чи подполковник, я даже не знаю, как его. И он сказал, кто такой, я же ему рассказал, кто я такой. Потом он сказал, отойди 3 метра, я отошел, он сделал 3 выстрела, сказал лежать, я лег. Он подошел, начал меня бить, зажигалкой ухо хотел палить, пальцы выкручивал ногами, топтал по ним. Потом меня связали, посадили в казак и привезли на школу. Он сказал, я сейчас еще до твоих командиров позвоню. Он позвонил, с ними поговорил, вот он меня потом привез, и меня мой командир забрал. А потом на следующий день он приехал и сказал, что если я не хочу проблем, 15 тысяч ему. Мы сначала думали сбежать, но потом услышали, как один солдат сбежал, срочник,
Его нашел Азов и застрелили. И мы решили дождаться момента, когда можно будет сбежать. Ну и когда наши командиры уже все ушли, мы остались одни, недалеко от школы. Мы пришли на школу, и там как раз были русские. И мы им сдались. Y también, a pesar de los intentos de varios países occidentales y de Kiev retratarlo todo como una misión de evacuación, la parte rusa explica explícitamente que todo lo que sucede es simplemente una rendición incondicional. Mientras que también Denis Pushilin, el líder de la República Popular de Donetsk, ya ha hablado sobre el futuro de Azovstal. Él ha declarado que esta instalación va a ser demolida y en este lugar planean construir un parque tecnológico o una zona de parques. Gracias, Boris, por toda esa información.